Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, um programa dedicado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui falaremos sobre os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, sobre a história, costumes e a cultura milenar judaica, como também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e gentios. O tema do programa de hoje ele é amplo, né? Vamos falar aqui sobre o Evangelho de Jesus aos judeus, o comportamento da igreja com a comunidade judaica, um pouquinho sobre geopolítica à luz da Bíblia. Falaremos também sobre antissemitismo no Brasil. Será que realmente existe? E também fique ligado até o final, porque se você deseja ir para Israel e conhecer as terras bíblicas e ter um estudo direcionado das Escrituras direto de lá, o programa de hoje te mostrará como isto é possível. Para falar sobre estes e outros assuntos, nosso convidado de hoje é o pastor Alexandre Dutra. O pastor Alexandre Dutra é diretor do Amigos de Sião, membro do Templo Batista Indianópolis, conferencista, professor de teologia e, além de ensinar em outros seminários, é também professor na Academia Tzadik, né? Já morou em Israel com a família, tem diversos cursos de especialização judaica e mestrado na área também pela USP. Seja bem-vindo, pastor Alexandre, muito obrigado por aceitar o convite de estar conosco no Israel para Jesus. Shalom, pastor Romualdo e todos aqueles que assistem. Prazer, uma alegria estar aqui, agradeço o convite, sempre tenho acompanhado nesses últimos momentos aí que tenho visto bastante a Regina participando aqui, tem sido uma grande alegria, as entrevistas, o bate-papo, tudo aquilo que acontece, né, nesse programa tão especial e que era de fato uma necessidade, né, para o meio evangélico aqui no Brasil. Pastor Alexandre, além de ser um colega de ministério, né, atuando em organizações diferentes, mas também com o mesmo propósito, também é um amigo já há bastante tempo e continua sendo meu professor também. Pastor Alexandre, eu agora, no início do programa, eu joguei várias informações aqui, né, e eu vou pedir a sua ajuda para me ajudar a colocá-las em ordem aqui, né. Vamos pelo início, conte-nos um pouco, pastor Alexandre, sobre a sua vocação e chamado para o ministério pastoral. Sim, a minha vocação ela aconteceu logo depois da minha conversão na adolescência, né? Em hebraico chama-se Teshuvá, né? O retorno para Deus. E o Senhor então me alcançou, minha família já estava na igreja, já tinha algum tempo, né, frequentando, firmes e fortes. E eu fui quando criança, mas na época de junior eu acabei me afastando, e na adolescência, namorando com a Jane, que é a minha esposa, né, nós voltamos, fomos para a igreja, e ali então eu tomei uma decisão ao lado do Senhor Jesus de recebê-lo como meu suficiente Salvador e Senhor da minha vida. E participando dos cultos regulares, as conferências, nós tivemos ali um desafio para o chamado ministerial, né? Para aqueles que desejavam servir ao Senhor, seja numa igreja local, seja em outras nações, em outros lugares. E depois do apelo, já estava namorando com a Jane, estávamos aí pensando em ficar, né? Estava já programando para sermos noivos, ficarmos noivos. Aí então, quando é feito o apelo e o pastor termina a oração para aqueles que foram à frente, a surpresa é que estava a Jane de um lado, eu de outro lado, consagrando as nossas vidas para o ministério da obra do Senhor. Depois nos casamos e fomos para o seminário. E aí, nesse período, né, do casamento e buscando um seminário, visitamos 2 seminários na cidade de São Paulo, que é a capital, e um no interior. E num daqui da cidade de São Paulo, eu assisti uma aula chamada A Vida de Cristo, né, apresentando Jesus como judeu, né, nasceu como judeu, cresceu como judeu, viveu como judeu, e aquilo mexeu muito comigo. E eu, lendo a minha Bíblia, eu cheguei para o meu pastor e disse assim: Pastor Luiz, esse povo judeu, esse Israel aqui deve ser uma bênção tremenda, porque todos eles devem crer no Senhor Jesus, né, como seu Salvador. Ele: não, eles precisam ouvir. Alguns deles sim creem, mas outros precisam ouvir, e nós temos que pregar. Quando ele falou isso, nós temos que pregar,
o meu chamado para o ministério e a vocação de dar um testemunho ao povo judeu começou ali, né, com a história daquele professor ensinando Jesus, a vida de Cristo, a vida de Jesus como judeu, uma referência ao povo judeu e a necessidade de levarmos o evangelho de volta a Israel. Aí então nós tomamos a decisão de irmos para o seminário no interior de São Paulo, que tinha essa visão assim mais missiológica, né, para as nações, para os povos e para as etnias. Muito bem. E aí, a formação e os cursos, né? Você estudou em Israel também, no período em que esteve lá, e concluiu também os estudos judaicos pela USP, né? E continua sempre estudando, né, pastor? É um exercício, um trabalho que a gente segue pela vida, né? Sim, não dá para parar de estudar, uma vez que a Bíblia é tão rica, tão profunda, com tantos detalhes, né? A riqueza das Sagradas Escrituras realmente não se esgota aqui, e nós vamos passar a eternidade aprendendo da Palavra de Deus, mas aí com o próprio autor das Escrituras, lá na presença do Senhor. Mas, de fato, fomos para esse seminário, casamos, fomos para o seminário, foram 4 anos de teologia, depois nós voltamos para São Paulo, e aí a nossa ligação, né, com a Missão Brasileira Messiânica, o Instituto Sadik Baemuná, é dessa época, aliás, anterior a isso, quando eu tive a certeza que era para dar um testemunho ao povo judeu. Eu entrei em contato com a missão, o Instituto, na época a Missão Brasileira Messiânica. Eles me atenderam muito bem, me deram indicações, recebi de presente livros também, né? E comecei a ler já no período de seminarista. E quando voltei para São Paulo, aí eu fui fazer o curso, né, com a Missão Brasileira Messiânica, e ali realmente a minha mente se abriu ainda mais por ser uma coisa específica, né? uma teologia, melhor dizendo, na perspectiva judaico-messiânica, ou seja, o melhor dos dois mundos, né? Daquilo que nós temos como Tanar, né, o Antigo Testamento, e a Brit Hadashah, o Novo Testamento. E aquilo para mim foi muito especial, muito precioso. Não parei de estudar, fui fazer um curso de judaísmo no Centro da Cultura Judaica, aqui de São Paulo. Também fiz hebraico moderno um tempo, alguns semestres. Tive a oportunidade de iniciar um curso de mestrado na área de teologia, mas que acabei parando. Fomos para Israel, tivemos um estágio transcultural em Israel. Estudei também o hebraico moderno lá na Urpan Milá, a segunda melhor Urpan de Israel e a segunda mais cara também. Então está meio associado essas coisas. Sim. E pude viajar de norte a sul, leste a oeste em Israel com a minha família, minha esposa, a Jane, já com os nossos filhos ainda pequenos, o Nicolas e o Gabriel, por 6 meses, né? Acampamos em vários lugares em Israel. Vivemos com o povo ali, até a minha vizinha israelense queria arrumar emprego para mim, para eu ficar lá em Israel com a minha família. Ela, como boa judia, queria matricular meus filhos na escola. Foi uma imersão mesmo, né? Totalmente, um estágio realmente lá na terra de Israel com o povo israeli, né? Com os israelenses, andando de ônibus, a pé, pegando as conduções, indo para a feira, para o shuk, para o mercado. Então foi uma experiência maravilhosa lá. Mas esse detalhe é interessante. A Raya, a nossa vizinha, né, que eu fazia caminhada com ela de manhã antes de ir para a Urpan, na escola de hebraico para estrangeiros. E ela me ensinava o hebraico do dia a dia, e ainda estávamos nas férias escolares, mas quando acabou as férias, ela queria que eu matriculasse de todo jeito o Nicolas. E ela me levou na escola e falou assim: essa escola estudou meus filhos, é muito boa a escola, você tem que matricular o Nicolas aqui, o Moshe vai arrumar trabalho para você, e vocês não precisam voltar para o Brasil, vocês podem ficar aqui em Israel. Bem interessante essa receptividade, né, dos sabras, né, dos israelenses que nasceram lá em Israel. Muito bem. O pastor é diretor do Amigos de Sião. O que é o Amigos de Sião? O que faz? O Grupo Amigos de Sião é uma associação também, né, que trabalha no apoio e testemunho ao povo judeu entre os cristãos bíblicos aqui no Brasil, né? Sobretudo com os evangélicos. Então, a nossa missão é essa, é conscientizar o povo de Deus sobre a proposta que Deus tem para Israel, o ministério que Deus entregou para a igreja, para os povos, incluindo Israel, começando em Jerusalém. E então esse é o nosso trabalho.
na parte de apoio na luta contra o antissemitismo, o antisionismo, há muito equívoco entre o povo, né, de Deus evangélico sobre os propósitos eternos de Israel à luz das Sagradas Escrituras. Nosso ministério tem essa função, além de darmos um testemunho do maior judeu de todos os tempos, né, para os próprios judeus, que é o Senhor Jesus, né, o Messias de Israel. Então, o Ministério Amigos de Sião começou em várias igrejas, os encontros dos Amigos de Sião, em que a gente ora pela paz de Jerusalém, né, defende o direito de Israel, a sua capital unificada e indivisível, Jerusalém, e anuncia que o Rei Eterno vai reinar de Jerusalém, do Monte Sião, do trono de Davi, sobre todos os povos. E onde está localizado Amigos de Sião e os encontros, aonde acontece, pastor? Nós estamos ali em Moema, agora nós estamos num templo provisório, nós vendemos a nossa sede, estamos construindo uma nova sede, então estamos temporariamente ali na Avenida dos Imaré, 776, mas vamos mudar depois para um outro lugar ali, mais próximo ainda da onde estávamos, e tudo isso dentro ali do bairro de Moema, também conhecido como Indianópolis, né? Muito bem. Pastor, entrando então já no tema, né, do programa de hoje, vários assuntos que a gente vai conversar aqui, eu queria que o pastor falasse um pouco dessa relação da igreja, né, e o evangelho aos judeus, né? Nós temos a igreja começando com judeus, os primeiros missionários, né, eram judeus, e a gente vê ali em Atos 15, né, a tensão de como que a igreja, né, judaica ia receber os primeiros gentios que estivessem se convertendo a Jesus o Messias, né? E o evangelho, então, extrapolou ali as cercanias de Israel, de Jerusalém, e hoje a gente tem um número bem maior, obviamente, né, de gentios que fazem parte da igreja do que de judeus, né? A coisa agora inverte. Como que é essa relação da igreja no testemunho do evangelho aos judeus? Temos que lembrar que isso não foi uma surpresa, né, para os apóstolos, para o Senhor Jesus, para aquilo que estava revelado nos profetas, falando sobre o amor de Deus pelas nações, pelos gentios. Quando a gente lê os Salmos, a gente sempre vê o Senhor sendo o Senhor dos povos, das nações, mas o que mudou é que até então as nações, os povos eram atraídos para Israel. A diferença do ministério da igreja é que a igreja, começando em Jerusalém, seria espalhada sobre todas as nações, sobre todos os povos. Essa dinâmica é que mudou um pouco, né? Claro. E aí a gente tem que entender. Os escritores da Bíblia eram todos judeus, né? Talvez não Lucas, que era um gentil, mas ainda assim era um gentil que cria no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e depois reconheceu Jesus como Messias. Os 12 apóstolos, incluindo Judas Iscariotes, também era judeu, né? Todos eles, né, tinham ali a sua origem dentro do Israel bíblico, e o Senhor disse que era para eles irem. E olha que interessante, quando a gente pensa em Atos, como você mencionou, o Senhor vai escolher como o pregador, como o apóstolo, né, o Xilia, o enviado para as nações, um dos maiores judeus da época, que era Saulo de Tarso, que depois do encontro com o Senhor Jesus vai se tornar o apóstolo Paulo. Então, o primeiro lugar que o apóstolo Paulo visitava, né, nas nações que ele chegava, nas cidades, eram as sinagogas, né, depois o presídio, né, depois as cadeias, mas era a sinagoga. Por quê? Porque eles já conheciam ao Deus vivo e verdadeiro, eles já criam nos profetas, e ali tinham os gentios também que estavam aguardando, né, o Messias prometido. Não só os judeus estavam na sinagoga, mas alguns gentios também. Então o apóstolo Paulo sempre chegava ali, depois tinha a passagem nos presídios, nas cadeias, ainda pregava, e depois ia para a praça pública. É por isso que o Senhor Jesus disse, né, que o evangelho tem que começar primeiro em Jerusalém, primeiro aos judeus, e o apóstolo Paulo vai dizer isso, né, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, lá em Romanos 1,16. Então nós temos a base bíblica para a pregação do evangelho, primeiro aos judeus e também, né, de forma concomitante aos gentios. E nada como ir para as sinagogas e para as praças públicas e pregar e anunciar o evangelho, as boas novas que o Messias prometido a Israel, Salvador do mundo, chegou e o seu nome
é Jesus. Mas é claro, como os gentios sempre foram maioria em todas as épocas da história da humanidade, era de se esperar que houvessem mais gentios crentes em Jesus do que judeus. E aí que começa um pouco da competição, eu diria, no primeiro momento, entre Jerusalém e Atenas, né, no aspecto mais filosófico, e depois a gente tem uma disputa também entre Roma e Jerusalém, já numa questão mais política, mais da lei e também da Pax Romana. Então, quando a gente entende esse triângulo entre Jerusalém, Atenas e Roma, a gente começa a entender por que a igreja parte, então, a ter na sua membresia um número maior de gentios, e eles, então, como maioria, começam a tomar decisões que, ao meu ver, muitas delas corretas, mas outras bem equivocadas, que acaba fazendo com que os gentios crentes se distanciem de Jerusalém, mesmo transitando em Atenas e Roma, que é um problema muito sério, né? Porque perde a essência de Jerusalém. Bom, mas quando a gente entende isso e sabe que esses problemas iriam acontecer, os apóstolos se reuniram, né? Tiveram o primeiro concílio da comunidade, da Querrilá, da comunidade do Messias, para tratar. E olha que interessante, eles tratam e decidem em favor dos gentios, né? Olha, vamos pedir que eles se abstenham da carne sufocada, do ídolo, da prostituição, da fornicação, mas se eles têm recebido do mesmo Espírito, da mesma graça, que continuem. O problema é que isso não vai se repetir ao longo da história da igreja, porque a igreja vai ter novos concílios, mas eles vão tomar decisões em detrimento do povo judeu, em detrimento da sua história, da sua herança judaica. E eu acho que vale a pena recomendar aquele livro que vocês têm, que vocês divulgam, O Cristianismo é Judaico, da Edith Schaeffer, porque ela justamente faz essa leitura correta daquilo que deveria acontecer com a igreja. Porém, sempre é tempo, da gente chamar a igreja nas nações a voltar o seu olhar para Israel. E o evangelho tem que voltar para Israel, tem que sempre ter os judeus aí como objetivo. Não é à toa que o Senhor disse, lá em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, não podemos esquecer dos judeus, porque o maior de todos os judeus não se esqueceu de você. Falo com a maioria, que são os gentios. Então, está aí esse grande desafio que a igreja do Senhor Jesus no Brasil, em qualquer lugar, tem como responsabilidade. E o apóstolo Paulo vai dizer mais lá em Romanos 15:27. Assim como nós herdamos as bênçãos espirituais, somos devedores das bênçãos temporais. Nós temos uma responsabilidade de defender o povo judeu, defender Israel e de estar ao lado deles. Não estou dizendo que tudo que o governo de Israel faz é certo, é correto. Não estou dizendo que tudo aquilo que o judeu individualmente faz é certo ou correto, porque eu não posso dizer isso de nenhum crente, inclusive, da igreja, porque nós somos todos pecadores. É isso que as Sagradas Escrituras nos diz. E se somos pecadores, temos o ministério da consolação para Israel. Consolai, consolai o meu povo, disse Deus através do profeta Isaías. E há uma bênção: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Que nós, como igreja, não nos venhamos encontrar lutando contra o próprio Deus. Está aí o alerta para nossa igreja, que tem essa responsabilidade de apoiar e sustentar aqueles que levam o evangelho aos judeus. E claro, nós temos, por exemplo, na nossa organização, o fundador, Dr. Jacob Gartenhaus, um judeu. Nós temos aqui no Brasil, a história do evangelho no Brasil passa por personagens de origem judaicas, como Salomão Ginsburg, que foi sepultado aqui, está sepultado aqui, no cemitério do Redentor, dos protestantes, lá no cemitério ali, para todos ali, na maioria católicos. Então não podemos desvencilhar essa nossa história de que eles, os judeus, trouxeram o evangelho para os povos e chegou aqui no Brasil também. Eu comecei o programa, pastor, falando a respeito, fazendo uma pergunta, que seria um dos temas ou um dos assuntos que a gente ia conversar aqui no nosso programa hoje, perguntando se a respeito do antissemitismo, de fato, o antissemitismo no Brasil. Nosso país é um país que recebe,
pessoas de vários lugares, povos, etnias, e a questão do antissemitismo. E antes, o pastor puder também dar a explicação do conceito para aqueles que, de repente, não conhecem o termo, né? Existe o antissemitismo no Brasil? Sim, antissemita é todo aquele que se levanta contra o direito daqueles que são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó de serem o que são e de viverem, inclusive. Aí nós temos a nova face do antissemitismo, que é o antisionismo, que é uma luta contra o direito do judeu de ter a sua própria pátria, na qual eles habitam sempre, né? Mesmo debaixo de domínio estrangeiro, os judeus sempre estiveram lá, o remanescente, né? Então aqueles que dizem que os judeus não têm esse direito, são chamados, né, tristemente, de antisionistas. No Brasil existe, mas é muito pouco, é muito velado, são grupos assim contraditórios e realmente sem muita força e expressão física, mas que estão ganhando força na internet, que é uma coisa preocupante. Porém, as agências judaicas nessa área são muito ativas e eles estão sempre tratando, conscientizando jornalistas, né, antigos e os novos, para entenderem essa questão, que é um problema, né, que se deixar crescer no Brasil, pode realmente trazer contornos, como a gente vê em outros países, na França, Estados Unidos, onde é mais forte essa questão do antissemitismo e o antisionismo. Mas no Brasil, eu tenho amigos judeus que eram gerentes de hotel e o fornecedor aqui no interior, né, e o fornecedor era palestino. Eles eram grandes amigos. Eu tenho um amigo muito querido, o senhor Omar, que é um comerciante, tem loja de imóveis ali na divisa com a ABC, e a gente conversando, ele falou, meu melhor amigo é um judeu, e ele muçulmano, né? Eu falei, mas como assim, senhor Omar? Porque quando estava quebrado, ele que me vendia fiado. Eu falava, mas, eu esqueci o nome dele agora. O senhor Omar me dizendo, mas quando eu não tenho dinheiro para te pagar, ele, que é isso para nós em relação à nossa amizade, né? Quando você tiver e puder, você me paga. Então, quer dizer, graças a Deus por esses árabes, né, cristãos e árabes muçulmanos e os judeus que negociam, que vivem em relativa paz, né? O que me preocupa nesse momento é os refugiados que estão vindo de países como a Síria, onde lá é fomentado o ódio contra Israel e contra os judeus, que estão chegando aqui e que estão tentando trazer esse mesmo contexto para os árabes muçulmanos do Brasil. Isso me preocupa. Né? Meu filho já foi em restaurante sírio, porque a gente gosta da comida judaica, árabe, a comida ali do Oriente Médio, né, mediterrânea. Então a gente come tanto em restaurantes judaicos quanto em restaurantes árabes. Meu filho foi em um para comer comida árabe e ali já estava evidências do antissemitismo. Eram sírios que estavam sendo refugiados aqui, incitando o ódio aos judeus dentro do próprio restaurante. Então isso é preocupante, sim, mas não como em outros países, como eu mencionei. E aí, pegando esse gancho, né, a gente tem essa relação Brasil-Israel também, né? Como é que o pastor verifica esse apoio, essa aproximação, né, em relação a Israel? Termo nação, né, termos de Brasil. Eu acredito que com esse último atual governo tem melhorado muito mais. Não que não era boa a relação, mas agora está mais efetiva, né? Isso é importante, porque às vezes a gente ouve os governantes, né, do passado falando pró-Israel, mas não fazendo nada em direção, né, à aproximação e realmente troca de experiência, de tecnologia, porque Israel é referência em tudo no mundo. E o Brasil é realmente, como diziam, né, o país do futuro pela a grandiosidade da nossa terra, a fertilidade, as riquezas que temos aqui. Então precisamos, de fato, ter uma aproximação maior com Israel. Eu acho que essa frase do Bolsonaro é sintomática, né? Falando para Israel, olha que eles não têm o que eles são e olha o que nós temos e por que não somos. Então podemos aprender muito com Israel. E o último chanceler, o Ernesto Araújo, ele fez coisas realmente muito positivas de aproximação ao Brasil. E eu assisti uma das últimas palestras dele aqui em São Paulo, já depois do cargo, em que alguém perguntou, mas e se o Brasil tivesse mudado a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, o que teria acontecido? Ele virou e disse assim, nada, não teria acontecido nada. E aí o pessoal levantou, mas e a questão dos árabes, muçulmanos? Ele menciona, olha só o presidente lá nos países muçulmanos fazendo acordos,
né, negócios. E olha os muçulmanos, árabes, países árabes muçulmanos, indo para Israel, o Marrocos fazendo viagem para Israel, Emirados Árabes Unidos indo para Israel. Você vê muçulmano ali no Muro das Lamentações, ouvindo as orações em hebraico e perguntando para o ortodoxo: o que você está fazendo, o que está acontecendo, como é que é isso? Sim. Então, eu vejo que esse governo, acho que esfriou um pouco isso, né? Tirou o pé do acelerador, mas eu espero em Deus que isso possa voltar e que a gente possa realmente cumprir aquilo que foi prometido para Israel no passado, né? Muito bem. Olha, nós temos diversos assuntos aqui. Depois o pastor Alexandre voltará em outros momentos para que a gente possa abordar com mais profundidade, né, os assuntos que aqui a gente conversou. Mas eu gostaria também, pastor, de nós não encerrarmos, já que terminamos falando de Israel, que exporta tecnologia, né, para várias partes do mundo. O pastor está indo com uma caravana agora em 2022. Fale um pouquinho, pastor, para aqueles que nos acompanham, né, sobre essa caravana. Dá tempo de ir ainda? Ainda tem vaga? Muito boa pergunta, né? Então, vou começar com uma frase em hebraico que os judeus dizem quando eles terminam Pessa: Leshanah Rabá Berushalayim. No ano que vem, em Jerusalém. Então, o ano que vem está aí. A nossa caravana é para o dia 15 de maio, são 13 dias em Israel. É um pagamento acessível, um valor acessível. Eu não estou ganhando nada com isso, né? Não tenho interesse de ganhar nada com isso. Então, eu vou como o líder espiritual do grupo. Nós vamos ter um guia lá. Há vagas ainda, né? Nós temos um limite mínimo e tem um limite máximo, e está ligado com o ônibus que nós vamos usar, né? A gente quer sair do micro-ônibus para ir para um ônibus maior, mais confortável, que favorece, né, nos deslocamentos para os pontos turísticos, e vamos fazer praticamente norte a sul de Israel. Nós vamos ir para Eilat, né? Nós vamos passar pelos 4 mares de Israel: Mar Mediterrâneo, Mar Morto, Mar Vermelho, Mar da Galileia. Vamos passar ali pela região do deserto, a capital do deserto. Vamos passar por Beersheba, vamos passar lá na cratera de Ramon, né, na grande cratera de Ramon. Depois vamos pegar toda aquela região ali onde Davi se escondeu de Saul, na região de Massada, En-Gedi, Qumran, a região de Jericó. Depois vamos subir para a Galileia, vamos ter essa experiência, vamos estar nos lugares principais, vamos para Beit Shean, um dos lugares mais bem escavados, né, mostrando ali a presença grega e romana na terra de Israel, com o anfiteatro, a rua do Shuk, né, da feira, da Ágora, né, como dizem os gregos, e depois vamos passar por Meguido e vamos ir ali para Jerusalém, e aí vamos fechar com chave de ouro na cidade dourada de Jerusalém. Vamos ir nos principais lugares com um grupo de pessoas abençoadas para conhecer um pouquinho mais de Israel. Então, vale a pena, entre em contato comigo, estou à disposição, tem várias formas de pagamento. Então, se esse é o seu desejo, né, aproveita o 13º e o presente de Natal aí, né, já está garantido uma viagem para Israel com os amigos de Sião. Olha, o roteiro está bem abrangente, né? E vai ser bem interessante essa viagem, pastor. Para aqueles que querem, então, saber mais informações a respeito da viagem, ou que queira saber mais dos trabalhos que o pastor faz, o Amigos de Sião, o Encontros dos Amigos de Sião, onde que podem encontrá-lo? Coloque aí, fale aí as redes sociais, como a gente faz para poder ter mais informações a respeito do trabalho, e para Israel também. Muito bem, então, nosso último encontro presencial foi na 4ª noite de Hanukkah, né, que nós acendemos as luzes da Hanukkah. Então agora só o ano que vem que nós vamos ter os encontros presenciais e também os encontros online. Vamos entrar em recesso e a gente volta lá para o ano que vem. Mas todos aqueles que tiverem interesse no nosso ministério podem nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram, Amigos de Sião, né? Também temos um canal no YouTube, Amigos de Sião AIME, e também estamos no Facebook, também Amigos de Sião, e temos o blog com as notícias de Sião, através do nosso jornalista que está lá
em Portugal, que foi aluno também do Instituto, estagiou com a gente aqui em São Paulo, teve uma temporada em Israel e agora está desenvolvendo um ministério em Portugal, que é o nosso querido irmão Roberto, né? Que é jornalista também, que tem trabalhado nas notícias, porque hoje a coisa mais importante não é a notícia, e sim a fonte. É segura? É confiável, e graças a Deus que o nosso irmão faz um trabalho de jornalista investigativo para trazer realmente as notícias, né, corretas, verdadeiras sobre Israel, a igreja, né, e os judeus no mundo e as profecias. Então, vocês podem nos acompanhar através das mídias sociais dos Amigos de Sião. Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Queremos agradecer ao pastor Alexandre Dutra por aceitar o convite de estar conosco aqui nesse bate-papo gostoso sobre esses assuntos que referem-se aí a Israel. Queremos agradecer a sua participação por ter acompanhado o programa aqui até o final. Lembrando você de ser um intercessor dos judeus, orar por Israel. E queremos convidá-lo para que vocês estejam aí atentos aí à programação da IPP-TV, porque Israel para Jesus, todos os programas aqui sendo transmitidos aos sábados, você está convidado a participar e acompanhar. O Instituto Tzadik, para quem não nos conhece, é um instituto voltado aí para fomentar, né, esta visão para Israel. Nós oferecemos também cursos e você pode também entrar nas nossas redes sociais para que você possa ser melhor preparado para a sua edificação, como também preparado para poder ser uma testemunha de Jesus entre judeus e entre gentios também. Um grande abraço, até o nosso próximo programa. Shalom Aleichem.